Sejam bem-vindos a mais um Inteligência Sexual com Valores Bíblicos. E a pergunta de hoje é: mas a masturbação é aceitável quando minha esposa e eu não pudermos estar juntos? Enfim, essa pergunta diz de um casal casado que não podem estar juntos, seja qual for o motivo, e aquela pessoa está só e fisicamente ela planeja autossatisfazer-se. Mas ela fez essa pergunta porque ela tem interesse em descobrir o que a Bíblia diz a respeito da masturbação. Lembrando que nós estamos falando de um exemplo de um casal casado que, ao não estar juntos, os dois, um pergunta, ou os dois têm essa dúvida, se podem se autossatisfazer. Vamos lá, vamos olhar dois aspectos. O aspecto daquilo que a Bíblia nos ensina e o aspecto por que um casal chega a esse ponto, o seu relacionamento chega a esse ponto de fazer essa pergunta, ter essa dúvida, ou de praticar esse ato. E ao praticar, querer saber se de alguma maneira está ferindo a santidade, violando os padrões e os princípios bíblicos. Se você está aí, nós desejamos responder partindo da Bíblia, mas também nós vamos olhar como está esse relacionamento. Vamos lá? Partindo da Bíblia, nós podemos olhar que a Bíblia não oferece um versículo explícito falando da masturbação, mas a Bíblia, que está repleta de princípios e valores, ela nos deixa alguns indícios para que venhamos a pesquisar qual é o posicionamento bíblico referente à vida sexual de um casal. Eu gostaria de usar o versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 3. Vou ler a partir do versículo 2. Geralmente, porém, é melhor ser casado, todo homem tendo sua própria esposa e cada mulher tendo seu próprio marido, por causa da imoralidade. Versículo 3. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais em relação à sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo com o seu marido, pois a mulher que se casa não tem mais autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o seu marido. E do mesmo modo, o marido não tem mais autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a sua esposa. Versículo 5. Portanto, não se recusem um ao outro. A única exceção a essa regra seria o acordo entre marido e mulher para se absterem de ter relações sexuais por tempo limitado, a fim de que possam dedicar-se à oração. Depois disso, eles devem unir-se novamente, tendo relações, para que Satanás não possa tentá-los por causa da sua falta de domínio próprio. Nós percebemos aqui nesse texto que a Bíblia mostra os deveres dentro do casamento, tanto do marido quanto da esposa. Nós olhamos sobre esse versículo que a autoridade, ou seja, o corpo do marido pertence à esposa e o corpo da esposa pertence ao marido. E a única exceção, aqui é muito claro, a única exceção a essa regra, ou seja, para haver abstinência sexual, está no momento de dedicar-se à consagração, à oração. E ainda diz, depois disso eles devem unir-se novamente, tendo relações. Para que, esse para que é muito importante, Satanás não possa tentá-los por causa da sua falta de domínio próprio. Vivemos numa cultura que a imoralidade, ela é algo comum. Se te faz feliz, se te dá prazer, tudo bem.
A Bíblia tem padrões muito claros. Como eu falei, não tem um versículo que diga explicitamente a palavra masturbação. Mas os valores sobre a vida sexual de um casal está muito claro na Bíblia. Aqui eu poderia pontuar várias situações, mas nós não podemos esquecer da pergunta. Um casal casado que não está perto fisicamente um do outro, e vamos dizer que o casal tem essa dúvida. Podemos nos satisfazer sozinhos sexualmente através da masturbação, mesmo com consentimento um ou do outro ou escondido? Não sei, a pergunta é: posso me satisfazer? A Bíblia condena ou não? Querido, querida, os princípios de Deus é para o nosso bem. Aqui, finalizando a leitura do texto, diz: para que Satanás não possa tentá-lo por causa da sua falta de domínio próprio. Aqui está o motivo do casal ter intimidade à luz da Bíblia. Para que Satanás, é um dos motivos, não venha tentá-lo com a falta do domínio próprio. Eu posso utilizar esse texto e discorrer dentro dessa pergunta esse valor, o valor bíblico. Cuidado. No momento que você, mesmo que a sua esposa ou seu marido consinta, porque o versículo diz que o corpo é do marido, o corpo da esposa é do marido, o corpo do marido é da esposa, há um consentimento do casal. Você está longe de mim, pode fazer a sua masturbação, porque é melhor você satisfazer sozinho do que procurar em outro lugar. Nossa, a gente abre tantas portas aí, tantos precedentes aí, de um casal que concorda, ou um casal que esconde. Eu estou distante da minha esposa, eu vou me autorrealizar. Eu estou distante do meu marido, eu vou me autossatisfazer sexualmente, escondido, porque essas coisas é entre mim, não vou compartilhar. Nós vamos ferindo alguns valores bíblicos na questão da vida sexual do casal, e depois nós vamos perder o controle. Biblicamente é claro, Satanás vai vir contra esse casal, porque a imoralidade está entrando e as portas estão sendo abertas por esse casal, com consentimento, sem consentimento. No momento que você tem prazer sozinho na masturbação, tanto a masturbação feminina quanto a masturbação masculina, você perde a referência de prazer no outro. E a Bíblia diz, essa vai ser a porta para o inimigo vir e haver a perda do controle. E quando o inimigo entra na área sexual da vida de um casal, seja pela porta que um ou os dois abriram, certamente esse casamento vai ter níveis de opressão, níveis de visitação. E quando os dois voltarem a se unir, certamente ali haverá situações diferentes, depois que um casal começou a perder a referência do corpo do marido, do corpo da esposa, para a satisfação sexual. Então nós temos que entender os precedentes que são abertos e que a Bíblia mostra o padrão, mesmo não tendo um versículo claro falando da palavra masturbação, os princípios e valores estão aqui. Lembra que a gente ia também falar do casal? A gente vai fazer 4 perguntas rapidinhas para como está esse casamento, para poder chegar a esse ponto de buscar a satisfação sexual sozinho. O pastor vai começar aí com a primeira pergunta e o casal deve fazer. A primeira pergunta que você precisa fazer é essa: a autoestimulação é prejudicial à expectativa mútua de vocês de estarem sexualmente disponíveis um para o outro? Essa é a primeira pergunta. Por quê? Porque se o cônjuge se masturba, em vez de estar disponível para o outro, ele ou ela vai estar violando o relacionamento. Então essa é a primeira pergunta. Ao me masturbar, eu vou estar violando o meu relacionamento. Então essa pergunta é muito importante. Se a autoestimulação
é prejudicial. Vai prejudicar a minha esposa, vai prejudicar o meu marido ao ter a autoestimulação? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta que eu preciso fazer: a masturbação está associada à lascívia? Analise bem, a masturbação está relacionada à lascívia? Por quê? Ninguém vai ter a masturbação pensando em qualquer outra coisa que não seja o corpo humano, feminino ou masculino. E presta bem atenção numa coisa que o texto que acabamos de ler fala: para não dar oportunidade de sermos tentados por falta de domínio próprio. A nossa mente, ela em momentos oportunos como esse, viaja em pensamentos, na erotização, aonde você vai pensar em corpo de uma outra pessoa e vai imaginar. E a Bíblia diz que quando o homem pensa acerca de qualquer outra pessoa, ao desejar na sua mente, esse já cometeu adultério. Qualquer pessoa que você, no momento da masturbação, está pensando, você cometeu adultério com essa pessoa. Então, o que é lascívia? Lascívia é o desejo de possuir algo ou alguém que não nos pertence. Então, a masturbação, ela tem essa questão de levar a você desejar algo que não te pertence. Então, por que ela está relacionada? Essa pergunta é importante. Ora, ao ter a autorrealização, a autoestimulação sexual, a minha mente vai estar propícia a pensamento, a erotização, a visualização de um corpo na minha mente, em um ato sexual, enquanto eu estou me tocando. Isso não é lascívia? Se é lascívia, então é pecado. E se é pecado, então eu não posso fazer. Então nós precisamos entender: é possível que a autoestimulação seja uma mera resposta física ao impulso sexual, sem qualquer pensamento em ninguém, ou que seja uma atividade acompanhada de imagens nas quais você e seu cônjuge estão juntos. A gente precisa entender isso. Na maioria das vezes, categoricamente, nós somos tomados pela lascívia. Desejo não é pelo corpo da esposa nem do marido. Então essa é a segunda situação. É importante também lembrar que não existe lascívia associado com... mas sejamos francos: quantos homens têm força interior suficiente para se sentirem lascívia apenas por suas esposas? Seja franco. Se este é o seu caso, mas a questão é que a maioria dos homens, a maioria, estou falando como homem, a maioria dos homens, ao se masturbarem, tem exatamente desejos por o corpo de uma mulher que não é sua. Então essa é a segunda questão que você tem que perguntar: eu estou fazendo isso porque estou sendo tentado à lascívia? A minha mente está viajando sobre um outro corpo? Exatamente. Essa é a segunda pergunta. E para mim não pecar, no caso cometer um adultério físico, eu começo a procurar esse recurso. E aqui quando o pastor falou, eu me autoestimulo com imagem, mas as imagens não são de corpo de outra pessoa, pode ser a imagem do próprio casal. Esse é um precedente perigoso que vai sendo aberto, que a pessoa, por insatisfação sexual, começa a buscar esse tipo de estimulação, a princípio com imagens do próprio casal, e depois aquilo ali não é suficiente, porque existe a lascívia, o desejo por outras pessoas, e aquilo ali vai sendo alimentado, e quando você vai ver algo que começou com imagens do próprio casal, talvez,
algo que começou com a permissão do casal, algo que começou escondido para não fazer o pecado do adultério. Começou com uma insatisfação sexual e a busca de satisfação pessoal, sozinho. Começou num caminho onde, a princípio, você teve o controle, mas aquela situação foi tomando uma proporção que saiu do controle do casal. É muito interessante uma coisa que eu estava pensando aqui também, falar. Se você está se masturbando, pensando na sua esposa, tem um agravante aqui. E qual é? Você está insatisfeito com a relação com o próprio corpo dela. E você tem que praticá-lo de uma forma diferente porque você está insatisfeito. E isso, a insatisfação te leva não só ao desejo do corpo dela, mas vai fazer com que você venha desencadear. É muito interessante porque eu estou fazendo pensando no corpo da minha esposa. Mas se você está tendo masturbação pensando no corpo da esposa, do esposo, isso é prova de que há uma insatisfação com a relação em si. Você está insatisfeito, então você está procurando com que você fantasie algo que você não tem. E quando começa, não, é só porque meu marido viajou, minha esposa está longe. Aí começa com um bom motivo. Tô pensando em ninguém, tô pensando no meu marido, tô vendo vídeo, tô me estimulando. Começa com um bom motivo. Mas ali, depois, deixa eu fazer uma pergunta para você também. Depois que você foi lá, cometeu a masturbação e teve autorrealização, você vai comparar como está o nível sexual de satisfação com vocês ao particular. No momento que você compara que particular você está tendo muito mais satisfação sexual do que com o marido e com a esposa, você vai começar a procurar se satisfazer muito mais sozinho do que com a pessoa. Então, essa busca de descoberta do corpo e essa busca de prazer muito mais sozinho vai abrindo precedente para esse distanciamento. Porque quando você vai ter prazer dentro do casamento com o marido e com a esposa, tem o dia que a pessoa não está bem, tem o dia que a pessoa não se desempenha naquela questão e o resultado é ruim, é abaixo da expectativa. O que você vai fazer quando você tem o hábito da masturbação? Não foi legal aqui, eu não vou ficar esperando ele melhorar ou ela melhorar, enfim, eu vou me virar porque eu tenho essa porta, esse refúgio. Então é muito, muito perigoso quando você abre o precedente da masturbação dentro do casamento, com motivos que você acha que não é ruim, não é pecaminoso, e aquilo vai abrindo precedentes. E depois vai começar a comparação. Você não vai ter paciência para poder seduzir a sua esposa. Ela tá de mau humor, eu vou me virar. Você não vai ter mais paciência para seduzir o seu marido. Ele não quer, não. Ele não tá dando conta do recado. Eu vou me virar porque eu mesmo me autossatisfaço muito melhor do que quando tá com ele. Enfim, esse prazer sozinho, descobrindo o corpo sozinho, perdeu a referência, abriu portas, ainda não houve adultério com outra pessoa, logo haverá, porque esse é o caminho que a pessoa está construindo. Perdeu a referência, perdeu o prazer um para com o outro. Terceira pergunta que o casal precisa analisar: a masturbação se tornou um vício? Eu preciso me masturbar antes ou depois, porque eu não me sinto completa mais somente tendo relação sexual no casamento com o meu marido, com a minha esposa. Se tornou um cativeiro. Quarta pergunta: a masturbação envolve o autoabuso? Psicologicamente, você foi uma pessoa que foi abusada no passado, e por você ter sido abusada no passado, você pode cometer abuso contra si mesmo, fisicamente e emocionalmente, quando está se masturbando. Você está psicologicamente lembrando do abuso, e você, para buscar a tentativa de um controle, porque lá você não teve controle, abuso você não teve controle, a vítima não tem controle, e na tentativa de buscar um controle, porque você é mal resolvido nessa questão, porque você teve um abuso no passado,
você começa a buscar masturbar-se para você achar, entender que você superou aquilo e você tem um controle do seu prazer sexual. Na hora que você foi violado, isso quebrou dentro de você e você fica buscando essa sensação de controle porque você foi violado na hora do abuso sexual. Então, a masturbação esconde tantas feridas de abuso, feridas de insatisfação dentro do ato sexual, onde os dois não buscam mais satisfazer um ou outro, porque já tem outros caminhos, outros recursos de prazer. Queridos, para finalizar o vídeo, a masturbação é a sinalização que você chegou a um estado perigoso no seu casamento. E provavelmente, se você continuar com esse hábito, você não vai encontrar, por mais que você ame seu marido, por mais que você ame a sua esposa, você não vai encontrar mais o mesmo prazer que você tinha antes de ter esse hábito. Não vai. Você não vai ter mais paciência para ver a sedução, a paquera dentro do casamento. Enfim, são muitas feridas que a gente tentou tratar bem compactado, mas eu acredito que esse vídeo pode fazer você refletir. Se você acredita que a Bíblia permite, faça essas 4 perguntas. 4 perguntas dentro do seu casamento e verifique se você consegue achar aonde está a causa desse hábito dentro do seu casamento e os resultados que estão causando entre o casal. E eu acredito que essas 4 perguntas vai te ajudar a você entender que a Bíblia está falando melhor para você e para o seu casamento. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Graça e paz.